Vamos lá, pessoal. Boa noite. Então, para o nosso segundo bloco, a respeito aí do artigo 270 do Código Penal, estamos falando do envenenamento de água, né? De água potável ou substância alimentícia ou medicamento. É muito importante, tá? É muito importante nós fazermos uma leitura do caso conforme a jurisprudência, como bem mencionei, separei aqui algumas, e a primeira delas nos deixa expresso, que eu vou trazer agora para a gente entender o momento de consumação do delito, a diferença entre o envenenamento de água, o envenenamento de mantimento, né, ou o envenenamento de medicamento, com resultado morte, é isso que nós precisamos entender, do homicídio qualificado pelo emprego de veneno, que é diferente, completamente diferente, tá? Completamente diferente. Bem, quando se diz a respeito do crime que nós estamos analisando, que a água ela deve ser potável, isso nos traz uma interpretação de que não só a água, mas o mantimento, mas que o medicamento, né, ele deve estar necessariamente próprio para consumo de alguém, próprio para o consumo de pessoa indeterminada. Por quê? Outro não é o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos ver? Lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, assim já se decidiu. Condição essencial para a configuração da modalidade dolosa do artigo 270 do Código Penal ou da modalidade culposa do seu parágrafo 2º é que se trate de água potável, isto é, própria para o uso da população ou própria para o uso de alguém em particular. Eu faço só uma ressalva, tá? Com relação a esse acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu ouso com muita vênia discordar dessa palavra final, quando ele diz para o uso da população ou de alguém em particular. Veja que, a princípio, nós estamos aqui tratando de um delito cuja vítima é a sociedade, cuja vítima não é pessoa determinada. Porque se a vítima do delito for pessoa determinada, no meu modesto ver, nós vamos ter aqui um crime de homicídio qualificado pelo emprego de veneno, que é diferente do artigo 270 do Código Penal. É isso que nós vamos ver agora, que é diferente do artigo 270 do Código Penal. Tá? Vamos lá. Com relação, então, ao momento de consumação, quando se diz envenenamento de água potável, eu não posso compreender, meu doutor, eu não posso compreender, minha doutora, de forma alguma que o crime se consuma com o envenenamento, porque se o doutor e a doutora entender que o delito se consuma com envenenamento, nós vamos ter a falsa percepção, que nós já vencemos no outro bloco, de que o sujeito que envenena a água e mantém ela em depósito para uso, por exemplo, para o uso ali em plantações de agrotóxicos, fugiu o termo, que ele envenena a água para ser utilizada como agrotóxico, nós não podemos entender de forma alguma, que esse crime, ele traria ali, essa conduta, ensejaria ali a responsabilidade penal pelo artigo 270. Ao contrário, não há necessidade também de que a pessoa faça uso, de que as pessoas façam uso da substância envenenada, da água potável envenenada, não há necessidade. Então nós temos que encontrar um meio termo nisso aí. Qual é o meio termo que a gente encontra? Bem, o meio termo que a gente encontra é a partir do momento na forma do caput
É a partir do momento, na forma do caput, que essa substância envenenada ela é colocada, né, em exposição, que enseje, que traga a possibilidade do uso por terceiras pessoas. Então é no momento em que essa substância envenenada ela é colocada de uma forma acessível, ou melhor, vamos trazer isso para nós de uma forma, inclusive, melhor qualificada. Essa substância envenenada, o delito vai se consumar quando ela ficar palpável, quer dizer, quando houver acessibilidade a terceiros. Tá? Nós temos que fazer uma análise muito especial do nosso parágrafo 1º, quando ele diz aqui com depósito. Porque essa substância, ela está em depósito? Sim. Então, em tese, nós não teríamos crime. Só vai ter crime se tiver prova concreta, que o dolo do agente é daqui uns dias, daqui umas horas, daqui uma semana, expor essa substância envenenada a terceiros. Tá? A terceiros. Então, na forma do parágrafo 1º, esse dolo especial do agente, ele tem que ser verificado. Vocês entenderam isso? Ele tem que ser verificado, tá? Então, aí, nós partimos para a percepção adequada, porque na análise do tipo penal, tá? Nós tínhamos, a doutrina inaugural definia o crime do artigo 270 do Código Penal, o crime, né, de envenenamento de água potável, ou de gênero alimentício ou medicamento. A doutrina inaugural, ela tinha a percepção de se tratar de crime de perigo comum e concreto. O que é um crime de perigo comum? Quer dizer, ele vai expor a coletividade como um todo. E perigo concreto, quando se faz a análise de um crime de perigo concreto, isso é muito perigoso. Por quê? Como nós teríamos que entender a concretude? Quer dizer, eu falei que o delito se consuma quando a substância envenenada ela fica disponibilizada ao contato, quer dizer, à aquisição, à entrega à vítima. Se eu entendo que o crime é de perigo concreto, é indispensável que a vítima, por exemplo, pegue a garrafa. No momento em que a vítima pegou a garrafa, nós teríamos ali um perigo concreto. Quer dizer, se essa garrafa ela ficou lá no cantinho, ninguém nunca passou perto dela, nós não teríamos ali um crime consumado. Se a gente partir da percepção de que o crime ali é intitulado de perigo concreto. Eu entendo, e a doutrina majoritária entende, nós temos aí Rogério Sanches Cunha, Rogério Greco, nós temos o professor Fábio Roque e outros, que entendem de uma forma, ao meu ver, mais apurada, que o crime aqui é de perigo abstrato, presumido. Quer dizer, no momento em que o agente disponibiliza essa substância envenenada em qualquer lugar, que seja possível a qualquer pessoa, ainda que ninguém tenha tido acesso a essa garrafa, a essa embalagem, a essa caixa de medicamento. A partir do momento que ele disponibiliza essa substância envenenada em qualquer lugar, o delito está consumado. A partir do momento em que ele disponibiliza essa substância envenenada em qualquer lugar, no meu ver, tá? O delito está se consumado. Obviamente, né? Em qualquer lugar em que haja trânsito e fluxo de pessoas e que alguma dessas pessoas possam, né, ter acesso a essa substância envenenada. Então, ao meu ver, o crime aqui é de perigo abstrato. É de perigo abstrato por quê? Porque nós não temos necessariamente que alguém tenha contato, ou alguém se aproxime, ou alguém pegue essa substância envenenada para que o crime se consume. Ao meu modesto ver, o delito ali se consuma com a disponibilização, seja gratuita, seja a título de venda, seja qualquer que seja, a terceiras pessoas. E aí
que eu entro novamente fazendo a ressalva do julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Redobradas vênias, nós temos aqui o julgado do relator era o Octávio Lacorte, né? Com redobradas vênias ao relator. Por que eu fiz a consideração a respeito ali? Agora é muito importante, né? Quando ele nos diz ali no final do acórdão dele ou quando dá disponibilização a alguém em particular. Quando eu digo alguém em particular, isso pode gerar uma falsa percepção de que o agente envenenou a água potável, de que o agente envenenou ali o mantimento, de que o agente envenenou ali o medicamento para a pessoa determinada. Doutores, não posso assim entender. Não posso assim entender por quê? Porque se o agente ele envenena algo e ele destina essa substância envenenada à pessoa específica, se ele destina essa substância envenenada à pessoa específica, nós temos um homicídio qualificado pelo emprego de veneno. É uma qualificadora objetiva. Nós temos um homicídio qualificado. Hugo, eu não entendi a diferença, entendeu? Aqui eu estou falando de um crime contra a incolumidade pública, quer dizer, um crime de perigo comum. Por quê? Porque essa substância envenenada, ela é destinada a terceiras pessoas que não pessoa específica. Porque se for pessoa específica, o dolo do agente é matar alguém. Alguém é o quê? Pessoa específica. Não é o que descreve o artigo 121 do caput? Matar alguém? Sim. Se a pessoa é específica, nós temos um homicídio e incide ali a qualificadora, nós temos lá no parágrafo 2º, do emprego de veneno. Isso é bem diferente e nos faz agora ter uma análise, ou nos permite agora uma análise mais apurada da aplicação da sanção do dispositivo. Por que da aplicação da sanção do dispositivo? Bem, porque nós temos que o delito tem uma reclusão de 10 a 15 anos. E essa reclusão de 10 a 15 anos, ela se aplica, meu doutor e minha doutora, independentemente do consumo da substância. A consumação do delito independentemente do consumo da substância. Como nós bem vimos, o delito se consuma com a disponibilização. Não é necessário que alguém venha a ingerir essa substância. Hugo, mas pessoas ingeriram essa substância. Pessoas ingeriram essa substância. Façamos novamente a leitura. Envenenar a água potável de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. A minha pergunta agora é: e se houver lesão grave? E se houver morte? Aí nós temos que fazer uma análise lá do artigo 258. O artigo 258, ele vai ser aqui aplicado. Abram lá e façam a leitura junto comigo do artigo 258, que lá nos diz: se o crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada da metade. Então, se houve lesão grave, a pena ela é aumentada da metade. Se resulta morte, ela é aplicada em dobro. Se resulta morte, ela é aplicada em dobro. No caso de culpa, se o fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Entenderam isso aí? Por que é muito importante? Porque nós temos aqui uma aplicação do artigo 258 por força da diretriz lá do artigo 285. Leiam o artigo 285 também. Então eu digo
que se houver a lesão corporal ou a morte, a primeira consequência direta é que no caso do tipo culposo ou do parágrafo 2º, nós não temos mais a competência dos juizados especiais. No outro giro, nós vamos ter ali a possibilidade de aumentar a pena da metade se houver lesão grave, quando é doloso, ou vai dobrar a pena se o quê? Se houver a morte. Então percebam que nós temos uma diferença aqui do dolo especial do agente. Se o dolo especial do agente é disponibilizar essa substância para o consumo de terceiras pessoas, veja o exemplo da cervejaria Baker, veja o exemplo da Belo Horizontina. Vamos imaginar que o agente ali tenha de fato envenenado o tonel de cerveja e que desse envenenamento resultou na morte das pessoas que ingeriram a substância. Ele quis matar alguém especificamente? Não. Então ele vai responder, ele responderia hipoteticamente na forma do artigo 270 do Código Penal, em consonância ou com incidência do artigo 258. E óbvio que eu não estou falando aqui da modalidade culposa, eu estou falando da modalidade dolosa. Então ali a pena seria aplicada em dobro, Uma coisa muito interessante também que nós precisamos trabalhar e deixar expresso é que aqui na forma do artigo 270, quando a gente diz, né, do envenenamento, nós temos que diferenciar a palavra envenenamento de poluição. Por quê? Porque necessariamente nós temos que fazer, tá, a leitura do artigo 54 da Lei 9.605, que traz lá para nós a poluição de água. Vamos lá fazer a leitura para vocês verem? Um minuto. Estou abrindo aqui o código online. Então vamos lá. O artigo 54 da Lei 9.605 assim diz: causar poluição em qualquer natureza e níveis tais que resultem ou possam resultar danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Percebam que a Lei 9.605, ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Nós tínhamos, doutores e doutoras, uma corrente doutrinária, que ao meu ver, muito embora respeite, eu entendo que não merece prosperar, que afirmou que com o advento da legislação 9.605 e 98, haveria revogação da parte inicial, né, do artigo 270 do Código Penal, porque a poluição ali com relação ao meio ambiente, ela é de forma mais genérica, quer dizer, é um termo mais genérico e envolve também o envenenamento. Redobradas vênias, entendo que a proteção é completamente diferente. Lá nós temos uma legislação que tutela o meio ambiente e por poluição eu não entendo necessariamente o dolo do envenenamento, que como nós vimos é alterar o regular funcionamento do corpo, o regular funcionamento da substância, a fim de causar lesão corporal ou morte. Então percebo que a corrente mencionada, ao meu ver, não merece prosperar. Então, ao ver também Rogério Santos Cunha, Rogério Greco e demais, Fábio Roque também, Companhia Limitada, advogam no sentido de que não houve revogação da parte inicial do artigo 270 por força da Lei 9.605 de 98. Isso porque é muito simples. A supracitada legislação tem uma objetividade jurídica completamente diversa daquela que se pretende aqui proteger. Estou falando aqui de incolumidade pública, de saúde pública, de tutela à vida humana. Lá, inclusive, nós estamos falando de tutela à fauna e flora. Então, muita atenção nisso. A gente volta na próxima aula, mas a título de última informação, a gente já sabe que a ação penal aqui é pública incondicionada, beleza?
a ação penal na forma do artigo 270, ela é pública e incondicionada, tá bom? E temos por vítima não só o Estado na vertente saúde pública, mas todas as pessoas que eventualmente tenham sido submetidas ao uso da substância ou ainda tenham amargado perigo de fazer ali o uso dessa substância envenenada. Beleza? Bom final de semana, bom feriado. Depois a gente volta. Um abraço.